Oi, Carol. Tudo bom? Tudo? Como tá o segundo mês da quarentena? Tá difícil com esse assunto polêmico que tu trouxe pra gente conversar, né, Carol? Fogo no parquinho hoje, né? Uma grande dúvida, né? Porque a gente já tinha essa dúvida antes da quarentena. Já era um problema, né? Que eu já vi muita gente perguntando, Carol, quanto tempo deixa, mas o que é certo, o que é errado, o que, que vai fazer mal? E muitas vezes, realmente, eu não posso mentir que já me foi muito cômodo e eu já me senti muito mal também por aquela época que eles eram menorzinhos, eu coloquei aqueles negócios de porta-iPad, tudo que saía e eu tinha acesso, eu fornecia. E, por um outro lado, eu ficava super aflita também de estou fazendo a coisa certa, né? Não estou fazendo a coisa certa. As crianças têm estudado com iPad, com telefone, com computador. Eu sei que tem algumas crianças menores que não estão estudando, mas estão usando, né? Estão fazendo bastante uso. E eu queria entender, dentro desse cenário atual, e também se você quiser retomar um pouco antes qual era a visão psicológica e emocional desse uso exagerado para mim, que não vim dessa geração já nascendo com isso, mas qual é o uso ideal para hoje essas crianças na quarentena? Eu acho que a gente tem que partir daí, né, Carol? Partir com o pé no chão. Partir do ponto de que a tecnologia, as telas, os eletrônicos, os games fazem parte da nossa realidade. A tela, os eletrônicos atingem as crianças muito diferente dependendo da idade que elas têm. Então, uma Tá, tem a ver com a idade e a outra tem a ver com o conteúdo. Em primeiro lugar, eu acho importante colocar isso. Não há um consenso claro do impacto do uso de telas na saúde mental de crianças. Tá? Muitos tá, estudos apontam que há uma associação muito grande com o uso de telas e obesidade e depressão em crianças. tá. Tá? Outros estudos refutam isso, que não há uma associação clara, que inclusive o uso de telas traz benefício para a agilidade de raciocínio, planejamento, enfim. Então não há um consenso grande. Onde a Tá. gente tem consenso? A gente tem consenso para os pequeninhos, tá? Para a primeiríssima infância, que a gente chama, que é até os 3 aninhos de idade. Então, o que a gente sabe que é consenso aqui na Europa, nos Estados Unidos, todas as academias de pediatria é, aconselham que uma criança muito pequena não deve ter uso de tela. Uma criança muito pequena até essa idade. Por quê? Tá. Até os 3 anos. Até em torno dos 3 anos de idade, tá? Então, assim, é sempre os primeiros 1000 dias de vida. A gente pensa que é uma fase muito importante, porque nessa fase está sendo consolidada a arquitetura cerebral da criança. Certo. Tá? Então, assim, tudo que a gente vai ter em termos de circuitaria para enfrentar a vida está sendo construído com as experiências oferecidas nessa fase da vida. Então, essa Tá. fase da vida, ela é a mais importante. A gente Uhum. fica pensando em investir, às vezes, na universidade, lá na frente, mas a fase mais importante é o início da vida. É como se Porque fosse a base, né, é daquela construção. isso, é isso mesmo. Então, é muito danoso a gente oferecer telas para crianças muito pequenas, porque isso poupa elas de ter experiências que são essenciais para enfrentar a vida lá na frente. O que que a Tá. gente sabe? Que uma criança muito pequena com tela, ela fica mais impaciente, mais acelerada, ela fica mais passiva diante das situações. Então, essa chupeta eletrônica nessa fase da vida, ela traz um sossego a curto prazo, Uhum. traz a longo prazo um dano que ele é muito caro, porque essas crianças que ficaram horas em frente de telas muito pequenininhas vão ser crianças mais impacientes, Tá. vão Retorno ser imediato, né? vão ser adolescentes e adultos mais reativos ao invés de reflexivos, Tá. serão pessoas mais intolerantes, serão adolescentes que estarão muito lidando com essas dificuldades do vazio, sabe? De não saber o que quero, o que gosto, o que não gosto, muito sem orientação na vida. Por quê? Porque existe uma coisa essencial no início da vida que é a gente usar o tédio
para experimentar curiosidade e criatividade, que está bem envolvido com o brincar, né? Por isso que se fala tanto do brincar no início da vida. Tá. É que dá recurso para a gente, de diante do desconhecido, diante de uma situação nova, a gente para pensar, fica curioso e faz E hipóteses. vai atrás. E vai atrás. Fê, só uma coisa, quando a gente fala em tela, televisão então também tá dentro. Então, sim, eu sou da geração que já nasceu com a TV, então eu sou então eu falei errado aqui uma coisa que eu tinha falado. Tá. Porque assim, não, acho que não é errado, é que assim, o tipo de exposição que a gente tem é muito. Hoje em dia, as crianças elas têm muito mais acesso, porque, por exemplo, tem o iPad, tem o celular, tem a televisão, tem os joguinhos, a gente tem uma oferta muito grande. Tá. Né? Então, há uma oferta muito maior para as crianças. Hoje. Hoje em dia, por que faz a tela? Vamos falar bem a verdade, essa verdade dói. Essa eletrônica, ela poupa nós adultos de nos relacionarmos com a criança. Não é isso? A gente vai lá fazer o que a gente precisa fazer. Não conversa tanto, não explica tanto, a criança também não vai perguntar, você não vai responder, não vai ter tanta interação com o adulto, né? Eu fiquei muito chocada quando eu fui entender a lógica que tem por trás dos jogos. Por exemplo, por trás do FIFA, que é um jogo de esporte, de futebol, disso tudo, a lógica do FIFA é a mesma lógica de um jogo de azar de cassino. Tá. Ele foi construído com o mesmo embasamento, que é o quê? Entendi. Um tipo de reforço, de prêmio que a criança tem ao escolher o jogador surpresa lá, para ficar sem saber o que vai acontecer, isso faz ela voltar e fazer de novo. Certo. Então, e vicia, né? E vicia. Igual. Então, assim, isso para uma criança de 9 anos é uma coisa, para uma criança de 3 é outra. Em si, sobre uma fase da vida em que a pessoa é muito frágil, isso vai determinar todo o resto do funcionamento dela para o resto da vida. É como se quando ela crescesse, ela começasse a basear as relações com tudo, com dinheiro, com trabalho, com relacionamentos, em cima de um jogo de azar, por exemplo, de sorte. Ela entra na mesma lógica de funcionamento, de uma coisa impaciente, rápida, reativa, de não parar para pensar, de ser impulsiva, na mesma. Entendi. E essa faixa que fica dos 3 até o final da primeira infância, tem algum limite ideal, assim, de, poxa, tenta evitar ficar mais do que X horas, no geral, do dia? A recomendação da Academia de Pediatria Brasileira é que nessa fase da vida, as crianças fiquem até 2 horas em telas. E isso vai aumentando gradativo. Eu acho que o viés do tempo ele é menos importante que o viés do conteúdo. A partir dos 7, 8 anos, a gente tem que pensar o seguinte. Com toda a idade a gente tem que pensar isso, mas com essa idade as crianças têm mais autonomia, elas já sabem sozinhas entrar. Elas ligam e desligam, né? Sozinhas, inclusive. Isso. Então, assim, a gente tem que entender que a tela e os games, eles são como uma metáfora de uma grande porta de entrada. É uma porta de entrada maravilhosa que a gente pode receber conteúdo educativo, que tem muita coisa maravilhosa. Inclusive, o que a gente está fazendo aqui agora é isso, usando uma tela para disseminar conhecimento. Então, né, tem muitos usos maravilhosos da tecnologia. Sim. A gente aprende com animação sobre aula, tem aplicativos para ajudar crianças, por exemplo, do espectro do autismo a desenvolver habilidades de cognição social. Enfim, é enorme, mas também é uma porta de entrada para quê? Para uma criança pequena ter acesso à pornografia, à violência, a esses desafios horrorosos de mutilação. Pode trazer medo também, depressão, inclusive pequenininho. Porque, assim, quando uma criança não está preparada para esse tipo de conteúdo, né, sobretudo de pornografia e de violência, os danos são importantes, porque não há uma maturidade para compreender e para elaborar essas situações, né? O conteúdo é o mais importante para os mais velhos, né? O tempo também, mas, assim, é importante que os pais entrem no seu papel de pai e de mãe e achem alguma forma de restringir, de limitar, de supervisionar tanto tempo, mas sobretudo o conteúdo que uma criança né, de 8, 9, 10, 11 anos, um pré-adolescente tem acesso. O papel de pai não é só observar uma criança crescendo, crescendo, crescendo. O papel de pai e de mãe não é um papel de inércia. A gente precisa dizer não, regar, restringir, podar, né? supervisionar, podar isso tudo para essa criança, né?
poder crescer e estar pronta para enfrentar a vida. Então, a maior meta, o maior papel de pai e de mãe é preparar um filho para enfrentar a vida. Os eletrônicos, as telas, elas entram dentro dessa chave. Certo. Então, assim, não é tanto usa ou não usa, vê ou não vê, mas é uma responsabilidade dos pais ter algum tipo de noção e de controle dessa criança tá acessando o quê? Primeiro que dá para limitar tempo. Por Isso. exemplo, eu tiro do quarto deles. Eles não ficam com o iPad, telefone, nada disso 24 horas. Mas mesmo se ficar, o telefone bloqueia de tal hora a tal hora. Então, se eles acordarem no meio da noite, não me chamarem e começarem a mexer, vai estar tudo bloqueado. Então, tem várias maneiras. Também tem o YouTube Kids, né? Que ele limita o conteúdo bastante. Tem como limitar o tipo de aplicativo que a criança baixa por idade, né? E os pais de hoje em dia precisam fazer esse cursinho de... Não dá, a gente tem que fazer, né? Essa atualização, porque a nova geração está mais esperta que a gente. Tem um aplicativo que chama Guardian, que ele é super legal, porque ele, por exemplo, tem uma função que os pais podem ativar na hora das refeições e coloca celulares inativos. Então, todos os celulares na hora da refeição ficam inativos. Tá. Inclusive dos pais. Maravilhoso. Que as refeições sejam feitas com conexão. Sim. Outra coisa, o horário que o celular desliga à noite para dormir. A gente sabe, né? Tem um estudo que mostra que todos os adolescentes, pré-adolescentes, ficam 1h30 com o celular desde a hora que deitam até a hora que dormem. Isso traz prejuízos para o aprendizado. Para o sono, para tudo. É outra coisa, eles limitam o conteúdo que a gente estava falando que é importante, sabe? Então, tem certas buscas que as crianças colocam, enfim, sexo, coisas de violência, que a busca não é feita daí. Bloqueia. Eu recebi um menino de 15 anos, ano passado, que estava num momento trágico da vida, que ele passava em torno de 18 horas jogando por dia, online conectado, já havia desistido da escola. Parado. Não estudava, não ia para a escola? Não ia para a escola. Estava com problemas de saúde, já em função de sol, não tomava sol, não comia direito, e com ameaças de suicídio para a mãe, etc. Ele está um caos. Em algumas consultas eu compreendi que o uso de jogos era só um sintoma, não era uma causa de um problema, era um sintoma de dificuldade da comunicação e do vínculo dessa família. E eu propus para a mãe passar a se interessar pelos jogos e jogar com ele. A única porta de entrada que esse menino tinha. Esse menino se fechou para os amigos, para os pais, para o mundo. Então, a mãe passou a observar e depois a jogar com ele. E a família reconfigurou o papel de família, o uso de eletrônicos, isso tudo. As coisas foram gradativas, enfim. Mas a ideia foi que, ao invés da gente trazer os games como vilões, eles viraram, na verdade, nossos parceiros nesse caso. Sim, eu lembro uma vez que o Luca tava numa fase assim que ele queria só jogar. E eu assim, eu queria jogar o videogame pela janela. Muitas vezes eu tirei o videogame, agora vai ficar sem videogame, e vira um poder de barganha nosso, né? Vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter, vira castigo, vira prêmio, vira tudo. Isso. Até queria perguntar isso também para você. Até que ponto isso é bom, isso é ruim? Porque ajuda muito. Às vezes eu falo, olha, se você fizer tudo direitinho, eu deixo jogar 1 hora. Se você não fizer, não deixa. Muitas vezes eu percebi que o Luca precisava que eu conversasse com ele, porque eu via ele falando com o pai. O pai perguntava, e o jogador não sei qual? Tipo esse jogo da FIFA que você falou, e o jogador não sei o quê? E aí eu vi que eles falavam disso. Eu falei, quer saber? Não é porque eu sou mulher que não entendo nada de futebol, nada de videogame, que eu não vou falar. E aí comecei a perguntar para ele. Aí ele começou a ver que eu me interessava, e aí de repente entrava em outro assunto. Então a gente começava a falar do jogo, eu não entendendo nada, e também assunto assim que às vezes a gente não quer saber, porque você não sabe nem como é que joga, você não sabe nem onde é que aperta, como é que você vai conversar? E aí comecei a entrar no assunto dele, e aí quando via estava falando de outra coisa. Então também foi uma escapatória para sair da história do videogame, né? A tecnologia, ela não é vilã e não é mocinha, né? A tecnologia depende do uso que a gente faz dela. Certo. Então,
né? Pode funcionar para a gente aproximar. E com os mais velhos, sobretudo, o mais importante dos pais é supervisionarem o tipo de conteúdo. Eu vejo, Carol, que esse assunto dos eletrônicos e das telas, eles sempre caem no mesmo ponto aqui no meu consultório. Eles caem no ponto dos pais conseguirem ter clareza do seu papel de adulto, de pai, de quem se responsabiliza pela navegação segura da criança, porque os eletrônicos têm que entrar num equilíbrio de convívio familiar, de tempo de estudo. Então, não tem uma regra, né? De quantas horas para cada idade. Tem muito assim a gente pensar, olha, segundo os meus valores, o que eu quero que o meu filho tenha de habilidades no futuro, os eletrônicos vão ser até um aliado, ou vão ser contra, vão ser quanto tempo. A gente tem que pensar quando cada arranjo familiar, o que a gente precisa. Mas sem dúvida nenhuma, Carol, precisa de limites, de restrições, de orientações e de supervisão. Ah, mas agora na quarentena, a regra era uma em casa, eu jogava 1 hora por dia livre no final de semana. Eu acho que agora a gente também precisa recombinar, mas oficializar um combinado novo com os filhos, sabe? Eu sinto que os pais perderam um pouco esse jogo de cintura de se apropriar do seu lugar de adulto responsável, do seu papel. Sim. E de colocar limites com mais tranquilidade, de negociar, de conversar. Não faz mal uma criança receber limite. O que faz mal para a criança, Carol, ela não ser ouvida, não ser entendida, ela não entender por que essas regras existem. Não é um decreto. Olha, eu pensei isso em função disso. O que faz mal para a criança é estar num ambiente em que os adultos são crianças também, dão piti, fazem birra, fazem chantagem emocional, ou não tem uma constância em relação aos combinados. Isso faz a criança se sentir muito desamparada e vai buscar relações e limites em outras relações. E Fê, agora, por exemplo, que realmente a gente está nessa função toda, os meus, por exemplo, têm aula sim por telas, né? O Luca tem, que eu acho, enfim, não posso reclamar porque é o que a gente tem e tá tudo bem, mas realmente é muito complicado você ficar o tempo inteiro naquele computador e a Isabela fica no iPad por causa das idades, e aí depois termina, e aí, mãe, poxa, é muito chato, né? Aí, mãe, posso jogar? E você fala não. Então, eu realmente, assim, eu falei assim, olha, depois que acabar a aula, acaba às 3 horas, você pode jogar 1 hora. Então, jogou 1 hora, tem que pausar. E eu acho que a pausa, ela é muito importante, especialmente para final de semana. Por exemplo, final de semana, muita gente fica, bom, é um prêmio, né? A criança tá lá, sofreu a semana inteira com um monte de compromisso, então vamos deixar liberado. Só que eu sinto que, assim, quando acaba o final de semana, fica muito ruim. Então, eu coloquei breaks, assim, intervalos de 2 horas. Então, joga 1 hora, joga 2 horas no máximo, não pode jogar mais que 2, que eu acho exagero. E aí tem que pausar 2 horas. 2 horas não pode ter tela. Mas isso é uma saída, isso é bom, isso eu tô viajando. Não, eu acho que, Carol, assim, o mais importante a gente pensar não é tanto de limitar o tempo, mas de pensar o que a gente gostaria que acontecesse num final de semana em família. Sempre pensar o tempo de tela e o conteúdo de tela, mas dentro desse propósito, dessa parentalidade pensada com o propósito de preparar uma criança para enfrentar a vida. Então, se a gente cumpriu, por exemplo, a meta do final de semana, que é estar junto, falar com os avós, fazer uma atividade junto, estudar, ter um momento de esporte, de convívio, depois disso a criança, enfim, pode jogar, pode brincar. Eu acho que é sempre nessa chave, sabe? De que o que é importante ser construído e tem momentos de lazer, momentos de entretenimento, mas com esse cuidado, porque assim, o que é uma coisa, Carol, que eu acho que é consenso dos meus pacientes adolescentes. Todos os pais dizem para mim que sabem monitorar e supervisionar os filhos. Elas entram pelo console do videogame e acessam a internet e fazem as buscas dos assuntos, enfim, para a idade. Então, assim, eu acho que uma coisa, um recado, Carol, assim, eu acho que dos mais importantes é da gente ocupar o nosso lugar de pai e de mãe e nos atualizarmos, sabe? A gente precisa entender que esse é um tipo de comunicação,
encontrar eles dentro dos games e das telas e compartilhar desse mundo, saber supervisionar, aprender a linguagem, porque não tem como voltar para trás. Porque é como se eles vissem a gente, eles não sabem, eles são bebezões, né? E aí fica invertido, né? Sem querer, acaba invertendo. Isso. Que isso é uma coisa meio esperada na adolescência, né? Que os adolescentes olhem para os pais como retrógrados, como eles não entendem, não sabem de nada. É um desenvolvimento saudável. Mas nessa fase da vida, antes disso, para uma criança de 8, 7 anos, isso não é esperado e, pior, isso é danoso. E essa coisa de premiar o filho, nossa, fez tudo direitinho, foi super bem, pode jogar uma hora. Pode virar um prêmio ou isso vai causar outro problema mais para frente? Não, eu acho que o comportamento humano é um pouco baseado nisso, né? A gente tem reforços positivos e prêmios em relação às nossas construções, né? Acho que isso pode entrar desse jeito, não tem um problema de entrar desse jeito. Acho que minha preocupação é mais de que se está equilibrado, né? O horário do convívio, do estudo, do esporte, de estar com pessoas que a tela ela nunca vai substituir o convívio face a face, que tem tons de voz, de olhar, que a tela não pega para a gente criar habilidades sociais, de negociação, para criar uma conexão emocional. Eu quero agradecer muito a Fê. Eu amei o tema. Vou super colocar em dia aqui as minhas regrinhas de segurança da internet, de me atualizar, que eu acho que o mais importante para mim ficou que quantas vezes a gente não sabe o que tem de novo e a gente acaba virando os bobões da história, os bebês da história, e eles acabam sabendo muito mais que a gente. Então é importante a gente se atualizar cada vez mais, porque as coisas realmente no mundo digital ficam são muito rápidas e cada vez mais avançadas. Um beijo, obrigada por terem acompanhado. Beijo.